Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com vocês. Irmãos, é sempre um prazer e uma honra poder compartilhar da palavra do Senhor com a minha igreja mãe, igreja que eu tanto amo, igreja que me acolheu aí já há mais de 20 anos, que tem sido o meu lugar de refúgio, o meu porto seguro. Amados, nesta manhã eu quero convidar os irmãos a ler comigo a palavra do Senhor que está lá no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versos 21 em diante. Um texto muito conhecido por toda a igreja, mas um texto que se faz tão atual. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui na tua presença, prontos para ouvir a tua palavra, prontos para ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor, fala conosco, traga esta palavra, Senhor, ao nosso coração como uma boa chuva sobre a terra e que ela produza frutos para a glória do teu nome. Amém. Meus queridos, como eu disse, um texto que se faz tão atual. Vivemos dias difíceis, vivemos dias tenebrosos, uma assolação caiu sobre toda a terra e tem atingido também a igreja do Senhor. E nesses dias de sofrimento, nesses dias de dor, nesses dias de angústia, nós precisamos nos recordar, assim como o profeta Jeremias, daquilo que o Senhor tem feito pela sua igreja, pelo seu povo, ao longo de todas as eras, ao longo de todo o tempo, de toda a história. E é por isso que eu quero compartilhar com os irmãos algumas passagens, algumas histórias, alguns personagens bíblicos que me remetem a essa fala do profeta Jeremias, que me remetem e me ajudam a trazer à memória aquilo que pode hoje nos dar esperança. E a primeira história que eu quero compartilhar com os irmãos é a história de Noemi, está lá no capítulo 1 do livro de Ruth. Noemi, uma mulher que vivia na terra de Judá e, devido a determinadas situações, ela sai da sua terra em companhia do seu esposo, dos seus filhos e se muda para a terra de Moabe. Lá Noemi se estabelece, a sua família se estabelece, os seus filhos se casam, mas a palavra diz que o seu marido, passado algum tempo, morre. Ela perde o seu marido, ficando então com seus 2 filhos e suas noras. Porém, segue o texto dizendo que 10 anos depois da morte de seu marido, morrem também os seus 2 filhos. E de repente, queridos, Noemi se encontra sozinha numa terra distante, numa terra estranha, uma terra que não lhe pertence. E a palavra do Senhor, então, nos fala que Noemi toma uma decisão. Ela decide voltar para Judá. A história de Noemi, meus queridos, me remete à referência. Nesses tempos difíceis que nós temos vivido, situações de calamidade que têm se abatido sobre a terra, sobre nós, a palavra nos lembra de que nós temos referência, nós temos um norte, nós temos um lugar para onde voltar. Não importa o que aconteça, nós temos um lugar de refúgio, nós temos uma direção e a nossa direção, o nosso norte, a nossa referência é o Senhor. Nós sempre podemos nos voltar para Ele, independente das situações da nossa vida. Nós sempre podemos retornar para os braços do nosso Pai. Queridos, a palavra segue dizendo também de outra mulher, ali no mesmo livro, no mesmo capítulo, a palavra do Senhor nos fala de Ruth. E Ruth me diz de fidelidade. Ruth, nora de Noemi,
decide, apesar do aparente conforto que ela teria na sua terra, que ela teria em Moabe, da aparente segurança que ela teria em Moabe, decide seguir com Noemi para Judá. Ela toma uma decisão, ela resolve se manter fiel à sua sogra. Ela decide se manter fiel ao Senhor e fiel aos seus princípios. E a palavra diz que ela volta com Noemi para a terra de Judá, sem nenhuma segurança humana, sem nenhum conforto econômico, e ela chega naquela terra e ela vai colher espigas na eira de Boaz, e o texto segue dizendo que ela é reconhecida por sua fidelidade. Posteriormente, meus irmãos, nós podemos ler que o Senhor abençoa Ruth, o Senhor lhe dá um novo casamento, o Senhor lhe dá filhos, e seu filho figura na genealogia de Jesus. Ruth permaneceu fiel ao Senhor e o Senhor cumpriu a fidelidade dele na vida dela. Queridos, quando muitas vezes o canto nos falta, quando muitas vezes no nosso coração só há lamento, nós devemos nos lembrar de que servimos a um Deus fiel. Nós devemos nos lembrar de que servimos a um Deus que cumpre as suas promessas, que cumpre a sua palavra na nossa vida, que não importa o que aconteça, Ele disse que cuidaria de nós, Ele disse que nós estamos nos seus braços e que ninguém pode nos retirar dele. Ruth me lembra a fidelidade do Senhor. E continuando, meus irmãos, trazendo à memória aquilo que nesses dias tão difíceis pode nos dar esperança, eu quero convidá-los a refletir comigo da história de Raabe. A história de Raabe está escrita lá no livro de Josué, no capítulo 2, quando Josué e os seus homens se preparam para invadir Jericó. O Senhor já tinha entregue Jericó nas mãos de Josué. E aqueles homens os soldados de Josué, os guerreiros de Josué, vão até Jericó para espiar aquela terra, para verificar as suas fortalezas, para conhecer as suas fragilidades. E a Bíblia diz que eles se hospedam na casa de uma prostituta de nome Raabe. Esta mulher os acolhe e ela, sabedora de quem é o Deus de Israel, ela sabedora de quem é o Deus daqueles homens, das grandezas daquele Deus e temendo a este Deus, a Bíblia diz que ela esconde esses espias da ira do rei, que manda homens para matá-los. Ela oculta esses homens na sua casa, ela lhes dá proteção. E a história de Raabe, então, vem me dizer de que nós temos proteção no Senhor. Vem me lembrar de que no Senhor nós temos um porto seguro. Vem me lembrar de que quando chega a adversidade, quando as nossas estruturas são abaladas, quando nós não sabemos o que fazer, quando o terror chega na nossa casa, entra pelas portas da nossa casa, atinge a nossa família, essa história de Raabe vem me lembrar de que no Senhor nós temos um refúgio, de que Ele nos protege, de que Ele nos guarda. Queridos, nós temos sido bombardeados diariamente, massivamente, por notícias ruins. Logo pela manhã, quando nós sintonizamos, seja a TV, o rádio ou entramos na internet, nós temos notícias de morte, nós temos notícia de doenças, nós temos notícia de tragédia. O tempo todo nós estamos vivendo em um cenário de guerra. E a palavra vem nos lembrar nessa manhã de que nós não precisamos temer este cenário de guerra, porque nós temos um protetor, nós temos um guardador, nós temos refúgio no nosso Deus. E seguindo a linha de Jeremias, eu quero convidá-los agora a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Abacuque. Leremos novamente um texto muito conhecido, muito cantado pela igreja
ao longo dos anos, mas que agora traz à nossa memória esperança, traz à nossa memória conforto. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até o 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E eu quero te convidar a atentar aqui para o versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, Abacuque vem nos lembrar nessa manhã de que o Senhor é a nossa força, de que o Senhor é aquele que nos capacita a enfrentar toda e qualquer situação. É aquele que nos capacita a saltar por cima dos problemas, a saltar por cima das dificuldades, a romper os obstáculos. Ele faz os nossos pés como os da corça. E ele faz mais, ele nos faz andar de cabeça erguida, porque ele é a nossa força. Ele é o nosso ânimo diário, ele é aquele que nos dá energia a cada manhã para prosseguir. O profeta Abacuque via desolação sobre a terra. E ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o mal sobrevenha sobre nós, ainda que tudo pareça perdido, eu não preciso me desesperar, eu não preciso me deprimir, eu não preciso fugir. Eu tenho um Deus que me fortalece, eu tenho um Deus que me faz andar de cabeça erguida e, portanto, nele eu me alegrarei e exultarei o seu santo nome. Amados, nós não precisamos temer, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso alento, o Senhor é o nosso socorro. E continuando, eu quero convidá-los a refletir comigo também a respeito de Neemias. A história de Neemias também nos fala de desolação. A história de Neemias também nos fala de destruição. A história de Neemias também nos fala de tristeza profunda. A Bíblia diz que Neemias, quando soube que Jerusalém estava destruída, Judá já não existia, que os seus muros tinham caído e as suas portas tinham sido queimadas ao fogo. A palavra do Senhor nos diz que Neemias se entristeceu profundamente, Neemias chorou, Neemias se preocupou com seus irmãos que lá estavam. E a Bíblia nos conta que Neemias servia diante do rei e pela primeira vez ele se apresenta na frente do soberano com um semblante diferente. Quantas vezes, meus amados, há dias em que o riso nos foge. Há dias em que o nosso olhar descai. Há dias em que nós queremos nos calar. Quando o sofrimento ronda a nossa vida ou a vida daqueles a quem amamos, a dor é tão grande, tão lacerante que nós nos calamos. E a palavra segue dizendo que o rei então pergunta para Neemias, o que aconteceu? Este não é o seu semblante. A sua alma está triste, o seu coração está entristecido. O que eu posso fazer por você, Neemias? E Neemias faz um pedido ao rei. Ele diz, permita que eu volte e reconstrua a minha cidade. Meus irmãos, Neemias me fala de reedificação. Quantos de nós perdemos tudo? Quantos de nós estamos sem rumo, sem ânimo?
Quantos amados no nosso meio tiveram que fechar as portas das suas indústrias, do seu comércio, porque já não tem como mais. Quantos de nós olham ao redor e só vê destruição? Quantos de nós se cala? Tem o coração tão entristecido. Mas o Senhor vem nos dizer essa manhã que Ele é um Deus que reconstrói, que Ele é um Deus que reedifica, que Ele é um Deus que levanta do pó o necessitado. O Senhor vem nos lembrar do que Ele disse, que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, saindo um pouco do contexto aqui do que quer dizer isso. Eu quero te falar nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que eu tanto amo. O Senhor reconstrói. O Senhor reconstrói a sua casa. O Senhor reconstrói o seu casamento. O Senhor reconstrói a sua família. O Senhor reconstrói o seu trabalho. O Senhor reconstrói a sua vida de uma maneira completa e de uma maneira plena. Ele cuida de você. Ele se importa. Neemias vem me dizer de reconstrução. Neemias vem me lembrar que o Senhor se importa e que o Senhor faz e que o Senhor transforma e que o Senhor muda as situações e que o Senhor muda a história e que o Senhor tem algo novo para cada um de nós. E Neemias, então, meus queridos, me leva lá em Ezequias, o rei Ezequias. A palavra do Senhor nos fala lá no livro do profeta Isaías, mais detalhadamente, sobre a sentença de morte que Ezequias recebeu. Isaías diz que, por uma ordem do Senhor, ele vai até Ezequias e diz: o Senhor manda que você arrume a sua casa, porque você vai morrer. E Ezequias, meus irmãos, me fala de recomeço. Ezequias me lembra que o Senhor transforma as nossas histórias e transforma a nossa realidade. Quantos de nós já recebemos uma sentença de morte? Quando você abre o resultado daquele teste de saúde, quando a pessoa que você ama está num leito de hospital, quando você escuta que não há mais solução. Todos os dias pela manhã nós nos levantamos e há pairando sobre nós uma espada pronta a nos despedaçar. Quando nós saímos das nossas casas, a rua cheira a morte. Quantos de nós ouvimos uma sentença? Mas, meu querido, minha querida, Ezequias ouviu uma sentença do próprio Deus e com ela não se conformou. A Bíblia diz que ao receber a sentença, ele vira para o canto, ele chora amargamente e ele diz: Senhor, eu não quero morrer. Eu andei em integridade, em fidelidade diante de ti, restitui minha vida. Isaías nos narra o canto de Ezequias, onde ele diz: por essas coisas vivem os homens e eu encontro vida nelas também. Ezequias não se conforma com a situação que foi colocada diante dele. Mesmo ouvindo do soberano Deus uma sentença, ele recorre da sentença. Ele clama ao Senhor. E a palavra segue dizendo que antes que Ezequias terminasse de orar, Deus ordena a Isaías que volte e informe ao rei que ele viveria mais 15 anos e que as suas chagas seriam curadas. Meus amados, Ezequias me fala de recomeço. Ezequias me fala de vida.
Ezequias nos faz lembrar de que o Senhor muda a nossa história e de que a sentença final será sempre dele e que ele é misericordioso e se compadece de nós. Ezequias vem nos lembrar que nós servimos ao Deus da vida e da morte. Ezequias vem nos lembrar que nós servimos a Cristo e este ressurreto. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Minha igreja, você serve a um Jesus que te dá vida. Você serve a um Jesus que diz na sua palavra que ele nos vivificou juntamente com ele. Há esperança. Deus tem um recomeço para cada um de nós. Não desanimemos, não nos prostremos. Pelo contrário, clamemos ao Senhor. Clamemos àquele que pode nos dar vida, aquele que sopra vida sobre nós. E para concluir, meus irmãos, eu quero falar do apóstolo João. A palavra do Senhor nos diz que no final dos seus dias, João foi exilado. Ele se encontrava na ilha chamada Patmos, uma ilha-prisão. Longe das suas referências, longe dos seus irmãos, longe da sua família, longe da sua igreja, longe da sua terra, distante de tudo e de todos. E embora ele estivesse exilado, humanamente distante de tudo aquilo que lhe fortalecia, que lhe sustentava, a palavra nos diz que João não estava só. No momento mais difícil da vida do apóstolo João, a palavra do Senhor nos diz que ele viu o Cordeiro de Deus em toda a sua glória. A palavra nos diz que lá na ilha de Patmos, lá no exílio, distante de tudo, João contemplou a glória do trono de Deus. E é por isso que João pode nos dizer de esperança. Eu te convido a ler comigo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 em diante, onde João nos descreve a esperança que nós podemos ter. E ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Já não há morte, já não há dor, já não há pranto. Meus amados, assim como eu sei que muitos dos meus irmãos aí em Nova Canaã perderam seus queridos. Perderam familiares, pessoas que tanto amavam. Eu, no período de um mês, perdi 3 familiares que eu amava, que me eram muito preciosos e muito caros. Mas o que conforta o meu coração, o que conforta o seu coração, é saber que para eles a esperança já se concretizou. É saber que hoje eles estão onde nós almejamos e desejamos estar. E assim como João, eles já puderam contemplar o Senhor em toda a sua glória. Queridos, o capítulo 22, versículo 1 até o 5,
continua me dizendo: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, da Nova Jerusalém, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais, oh aleluia, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Minha querida igreja, eu termino essa reflexão da palavra do Senhor nessa manhã, dizendo a você a esperança. Nós podemos esperar dias melhores. Nós podemos esperar dias melhores, porque nós somos aqueles que podem declarar verdadeiramente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Receba no seu coração essa palavra. Uma palavra de eia, uma palavra que nos recorda das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, que nos recorda de quão grande é a sua fidelidade. Recebam o meu abraço, fiquem na paz daquele que os chamou. Amém.